Endividamento de famílias chega a 77,4% em setembro. Cartão de crédito é o principal vilão da inadimplência. Número de brasileiros com dívidas no cartão de crédito aumenta em quase um terço. No livro Pai Rico, Pai Pobre, diz algumas frases interessantes. Não importa quanto dinheiro faz, mas quanto conserva. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Os ricos adquirem ativos. As classes média e baixa adquirem passivos pensando que são ativos. Durante o vídeo, irão surgindo mais frases como essas, então fique atento. Postagens de carro do ano. Uma moto maneira, uma casa grande, onde muitas pessoas ostentam essa vida de rico no Instagram, ou aquele vizinho, amigo, colega de trabalho, que supostamente vive uma vida de luxo. Mas uma grande parte são tudo fruto de ilusões. Eles estão atolados em dívidas até o pescoço, mas eles não querem que ninguém saiba disso. Na verdade, eles vivem mentindo para si mesmo. Porque não sabem administrar seu próprio dinheiro. Ou apenas fazem compras compulsivas, não pensando no dia de amanhã. Talvez por uma pura ostentação, ou apenas querem mais qualidade de vida. Só não estão tomando boas decisões para isso. Aqui você saberá os principais pontos essenciais para obter uma boa administração de seu dinheiro, a importância de fazer isso, e alguns erros que fazem muitos ficarem abaixo da linha da pobreza. Saberá a diferença e o motivo daqueles que atingem a liberdade financeira, enquanto outros se afundam em dívidas. Para começar, sabe a diferença entre passivo e ativo? Resumidamente, passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso, e o ativo são aqueles que colocar, ou seja, é o oposto do outro. Isso é apenas o básico do básico. Casa e carro, por exemplo, você considera ativo ou passivo? Sim, são passivos, pois elas geram apenas gastos, como gasolina, manutenções, impostos em geral, entre outros. Claro também, entra o contexto da situação, se você trabalha de Uber ou se é uma casa alugada. Mesmo gerando gastos, acaba tirando um lucro financeiro maior em cima. Pelo menos na teoria deveria ser assim. Tudo certo então. Mas afinal, o que são ativos? É basicamente fazer o dinheiro se tornar o seu próprio funcionário. Em outras palavras, fazê-lo trabalhar para si mesmo, sem necessariamente estar ali trabalhando pessoalmente, de uma forma mais automática, como se fosse uma engrenagem em meio a várias outras juntas. Um ativo coloca dinheiro no meu bolso, independentemente de eu trabalhar ou não. Isso pode ser feito através de renda fixa, compras em ações, fundos imobiliários, negócios que não requer a sua presença, entre outros. Qualquer coisa que acabe gerando mais renda para você, que recebe além do seu salário normal. Quanto mais ativos, melhor para o seu bolso. Nossos ativos são suficientemente grandes para crescer por si próprios. A lógica é relativamente simples. Se você gasta somente em coisas passivas, a tendência é que fique abaixo da linha da pobreza, pois está gerando ainda mais gastos do que recebendo. Mas comprando ativos, acaba sendo mais propício a tornar-se rico com o tempo, assim atingindo a liberdade financeira que tanto sonha. Faça entrar mais dinheiro na sua conta bancária do que sair. Quanto maior for a diferença entre as duas, mais rápido ficará rico ou até mesmo milionário. Se quer ser pobre ou pertencer à classe média, adquira passivos. Sempre busque e aprimorar sua educação financeira, constantemente estudando e colocando tudo em prática, ambos trabalhando simultaneamente, não necessariamente todos os dias. Óbvio, mas uma vez ou outra, fique de olho em novidades, novas maneiras de como lidar melhor com o dinheiro e investimentos no geral. Caso esse conteúdo esteja te agregando algum valor, cogita-se em se inscrever, como uma forma de apoio, pois esses conteúdos são difíceis de produzir. Agora aprecie essa pose. Agora veja essas ilustrações. Elas representam superficialmente as três classes sociais, simulando seus ganhos e a sua forma de como administram o dinheiro no geral. Classe baixa, com seu salário,
geralmente só sobra para pagar as despesas. Infelizmente, é assim na realidade entre os brasileiros. E normalmente com muito pouco que acabam restando. Não usam para investir por falta de conhecimento ou nem sabe a existência disso no sentido de cogitar que há de fato essa possibilidade para ela, principalmente pelo fato da educação falhar miseravelmente neste aspecto. Classe média, aqui já está ganhando um salário maior, porém, acaba investindo somente em passivos, que muitas vezes pensam que são ativos, pois na verdade não são. E por muitas vezes, esse passivo se torna mais uma pedra no sapato do que realmente ajudar, talvez até gerando grandes dores de cabeça no futuro. Como comprar um carro muito além de sua capacidade, para conseguir sustentá-lo no longo prazo, ou uma casa grande que não consegue bancar no momento. Se seu padrão for gastar tudo o que ganha, o mais provável é que um aumento de renda apenas resulte em mais despesas. Imagina então possuir ambos, e ainda tentar incluir uma moto na lista? Pois é, essa é a realidade de muitos, tentando demonstrar que tem tudo. Mas na verdade não tem nada tecnicamente, ou simplesmente não teve um conhecimento financeiro de qualidade. A tendência é que entre em uma espécie de círculo vicioso, e acabe gerando dívidas e mais dívidas, sem ter a mínima noção de como chegou a esse ponto, geralmente por falta de conhecimento. Supostamente a solução seria ganhar mais dinheiro de alguma forma, como buscar aumentar ainda mais o salário. Mas não adianta quase nada se você não usa para investir corretamente e nem tem um bom controle de gastos. E olha que nem mencionamos a parte das dívidas. Na classe média, é como se fosse um ponto de parada, porém, poucos conseguem de fato sair desse ponto e ir para o próximo nível, a liberdade financeira. Aqui mostra a realidade de muitos, como é falado lá no início. Não é à toa que grande parte dos ganhadores de loterias perdeu praticamente tudo em um prazo curto de tempo, talvez ficando ainda pior que estava anteriormente. Ou em caso de famosos que ganharam rios de dinheiro, mas acabou obtendo grandes problemas financeiros, realizando uma mal administração tanto na própria carreira quanto na vida pessoal. Bem, quando chega na classe média, se esbarra com dois caminhos diferentes. Opção 1. Ela volta novamente para a linha da pobreza, ou geralmente fica presa e não consegue avançar à frente, principalmente por causa de suas dívidas acumuladas, comprando maiores números de passivos do que em ativos, que muitas vezes nem têm o conhecimento sobre o assunto. Opção 2. Vá atrás de formas de como investir seu dinheiro da melhor forma possível, buscando conhecimento e veja o que está fazendo de possivelmente errado, para assim prosperar financeiramente. Ou seja, ela está aqui somente porque é necessário e apenas temporariamente, onde poucas pessoas conseguem ter essa mentalidade empreendedora. Ou a terceira opção, simplesmente já correu atrás do conhecimento financeiro desde o início de sua jornada e se tornou rico jovem. É relativamente difícil alguém ter essa sabedoria, maturidade já na flor da idade. Também depende um pouco de sorte para ocorrer esse incentivo logo cedo. E oportunidades talvez. Existem inúmeros fatores, como a falta de incentivo desse assunto nas escolas em geral. As escolas se destinavam a formar bons empregados, em vez de bons empregadores. Mas não se prenda à idade. O importante é que comece hoje e não se esqueça que cada um tem o seu próprio tempo. É a sua história que está sendo escrita aqui e não de outras pessoas. Esquece o mundo em sua volta e foque somente na construção de sua própria história. Em teu próprio mundo. Você é especial, não se esqueça disso. Classe rica. Por fim, e neste nível, a pessoa já está totalmente consciente de suas próprias ações em relação ao dinheiro e administrando de forma mais efetiva possível, dentro da visão dela pelo menos, no caso de alguém sucedido, e ter atingido sua liberdade financeira. Não é saber como ganhar dinheiro, mas como gastá-lo. Focando em obter ativos, ou seja, aquele dinheiro que recebe através do modo automático, e acaba sendo mais que o suficiente para bancar todas as suas despesas juntas com o passar do tempo, sem nem precisar tocar no seu salário normal, podemos dizer assim, chegando ao nível que mesmo pagando todas as tuas despesas, ainda sobrará muito dinheiro para assim fazer o que lhe der na telha. Ela correu atrás de crescer seu próprio negócio, se tornando sólido, obtendo bases fortes,
como a construção de um prédio grande, ao ponto de ganhar dinheiro sem necessariamente estar ali pessoalmente trabalhando. Ao menos uma parte está no modo automático. Uma pessoa inteligente contrata pessoas mais inteligentes do que ela. Como atingir a liberdade financeira? Aqui está uma sugestão de como poderia dividir seu salário ou ganhos de uma maneira geral. Mas tem um pequeno adendo aqui. Essa estratégia não vai funcionar para todo mundo igualmente, porque cada um tem a sua própria realidade e só você sabe como é a sua, ok? Então faça uma adaptação, pois esse método funciona melhor para quem já tem um salário um pouco acima do que a média como um todo, no caso bem acima do salário mínimo, especificamente para quem está na classe média ou acima. Dito isso, vamos nessa! Em 50% você pagará todas as suas despesas que precisa, como água, luz, alimentação, internet, entre outros. 30% seria para aproveitar os momentos de lazer, como algum hobby, entretenimento em geral, produtos que deseja adquirir, viagens, entre outros. Mais especificamente, coisas que são gastos passivos, ou seja, tudo aquilo que vai tirar dinheiro do seu bolso e não vai lucrar nada em cima. Talvez até traga ainda mais gastos futuramente, dependendo do que é. Os 20% restantes é o que vai fazer mudar sua vida financeiramente. Poderá estar focando em estudos em forma geral, aprimorar suas habilidades já existentes ou adquirir novas. E também, como principal, para comprar ativos, tudo aquilo que vai gerar alguma renda, além do seu salário normal. Qualquer coisa que você considere que vai aumentar o seu patrimônio. Algo que te traz benefício, tanto no presente ou ao longo prazo. Mas aconselho que a porcentagem de investimento seja maior do que a do lazer. Mas é só enquanto não chegar ao objetivo. Pelo menos, depois vai poder desfrutar sem ter tanta preocupação e um pouco mais de liberdade. Mas, obviamente, fique ao seu critério. Atenção, mais uma vez, adapte a sua realidade. Sei que não vai servir para todo mundo e certamente nem vai funcionar, pois o principal propósito aqui é manter uma divisão coerente de uma forma estratégica para conseguir se manter todo mês, sem estar criando dívidas, e sobre os investimentos, fazer independente da quantidade na qual conseguir manter mensalmente. É saber todo o dinheiro gasto para cada área de sua vida, como despesas, o lazer em geral, alimentação, saúde, imprevistos durante o mês, entre outros. E por fim, para o investimento, nem que seja só R$10 mensais, mas construa o hábito de investir. Isso é o que verdadeiramente importa aqui. No final das contas, é você que irá escolher as porcentagens, porque somente você sabe da sua realidade. Essa divisão 50, 30, 20 ela é bem popular. Mas as pessoas esquecem de mencionar que não funciona para a maioria dos brasileiros, infelizmente. Peço que veja apenas como um parâmetro para ter uma noção de como será feita a divisão. Por exemplo, se você mora de aluguel e ainda ganha somente um salário mínimo, só 50% nem nos melhores cenários será o suficiente para pagar todas as despesas. E apenas 5% dos brasileiros ganham acima de R$10.000. Bem, o importante é haver essas divisões do seu dinheiro todo mês. E para onde está indo, identificar gastos desnecessários. E o dinheiro que restar, independentemente da quantidade, nem que seja R$5, R$10, mas que reste algo para investir. No final de cada mês, mantenha a consciência que investimento não é uma tarefa fácil, e sim a longo prazo com consistência, investindo mensalmente. Não existe dinheiro fácil desde que o mundo é mundo. Como bônus, agora veja alguns pontos cruciais para que tudo isso dê certo. Em troca, apenas te peço um like. É uma troca justa, não acha? Se você realmente quer atingir a liberdade financeira, é necessário fazer sacrifícios. Analise todos os seus gastos mensais, tanto aqueles que são essenciais e coisas que pode ser evitado que considere desnecessário. Esse é o mais importante para que fique de olhos abertos em tudo no que faz daqui adiante. Em relação a isso, como comer fora em todos os finais de semana sem faltar.
ir à festa, barzinho ao lado de sua casa ou qualquer compra que dê vontade de adquirir e no final raramente usa ou nunca foi. No máximo 1, 2 vezes de início. Uma dica é ficar pelo menos 2 semanas como uma espécie de teste. Nesse tempo analise se realmente faz sentido ou não de ter esse produto, para ver se realmente irá ser útil e se estará fazendo falta, ou se foi apenas no calor do momento, que acontece na maior parte das vezes. Mas de início não precisa exagerar e cortar tudo de uma vez, porque não vai conseguir manter o hábito por muito tempo. Apenas faça o que acha importante no momento e necessário em seu cotidiano. Mas atenção, isso é mais para quem tem maus hábitos em relação a gastar dinheiro de forma compulsiva e quer diminuir um pouco, principalmente quando não pode. Porém, mesmo que não seja necessário exagerar, ainda assim vale a pena fazer alguns certos sacrifícios para o futuro desfrutar das coisas sem ter tantas preocupações. Então saiba identificar em quais momentos são esses. Um exemplo para fins didáticos: você vai todos aos sábados comer fora, fazer um lanche ou algo do tipo. Em vez de ir 4 vezes no mês, vai somente em 2 a partir de hoje. Agora suponhamos que um lanche, ou qualquer outra coisa, seja de R$18. No caso, já poderia usar esses R$36 na qual iria economizar neste tempo para usar como investimento todo o mês. Ou 72, caso pare com tudo. Pode até parecer pouco, mas é justamente assim que começa. Invista nem que seja apenas R$10. Lembra-se, isso é apenas um exemplo isolado, e para facilitar a explicação, não significa deixar de apreciar momentos como esse. O importante é começar a desenvolver o hábito e aos poucos as coisas irão fluir com mais facilidade, buscando alternativas novas ou diferentes maneiras para conseguir ampliar uma quantidade maior de investimento. Um ponto de extrema importância: não existe essa de transformar R$1000 em 1 milhão de um dia para a noite. Pode até funcionar, mas a chance de acontecer é tão minimamente pequena que nem existe cogitar de pensar em tentar, ou qualquer outro valor, que está totalmente fora da realidade, principalmente para quem está começando a investir. Dinheiro fácil não existe. Se isso de fato funcionasse, todo mundo seria rico em primeiro lugar. Você não concorda? Como é dito lá no início, endividamento de famílias chega a 77,4% em setembro. Entre outros citados, a maior parte dessas pessoas, para não falar todas, que estão nessa situação, é pelo simples motivo de não saberem utilizar o cartão de crédito de forma correta, que na teoria deveria abusar dos benefícios e não deixar o contrário acontecer. É um grande aliado na sua vida financeira, e não um vilão, de como muitos têm essa visão. Os problemas financeiros das pessoas não são resolvidos com mais dinheiro, mas com inteligência. A regra é relativamente simples. Se o produto é R$3.000 e você não tem esse dinheiro disponível na sua conta bancária no momento atual, a resposta é óbvia: não compre, criatura. Por mais que você tenha confiança que irá obter nos próximos meses, claro. A não ser que você se planeje muito bem antes e tenha probabilidade muito alta de conseguir esse dinheiro antes que acabe o prazo de cada parcela. Mas aconselho, somente como uma última instância e depois de ter analisado todas as outras alternativas. Apenas em casos urgentes, importante, como a saúde, por exemplo. Também entraria a questão de ter uma reserva de emergência para situações como essas. Contudo, se já tem essa quantidade disponível ou maior, analise em primeiro lugar se vai necessitar de ter que retirar uma parte desse valor futuramente ou em um futuro próximo, por quaisquer motivos que seja. A resposta sendo sim, verifique se vai ou não impactar em relação aos R$3.000 no exemplo citado. Também se vai prejudicar ou não os pagamentos de suas despesas futuras. Presta atenção aqui agora. Parcele quantas vezes for possível que esteja disponível a opção sem juros, pois assim, nesse tempo, o dinheiro vai continuar rendendo a cada pagamento da parcela e você vai ganhar algo em cima do que perdeu, ao invés de ir pagar tudo de uma vez sem ganhar absolutamente nada. E dependendo de qual cartão de crédito que possua, ainda ganhará milhas, caso o seu banco ofereça essa possibilidade. Obviamente, geralmente não é muito, dependendo do contexto e da quantidade,
mas cuidado redobrado. Tem que estar ciente de não comprar muitas coisas simultaneamente, se não tem tantas condições assim, mesmo que ainda tenha. E, consequentemente, acaba endividado e não sabe por que depois. Mais dinheiro nem sempre resolve o problema. Na verdade, pode até aumentá-lo. Reforçando mais uma vez, não faça a loucura de gastar com algo que não tenha na sua conta bancária no momento atual. Não fica naquela esperança do dinheiro cair no futuro, mesmo sendo um salário fixo. Não fique contando como se já tivesse recebido a grana, principalmente com clientes e pessoas na qual emprestou, já sendo o 5º mês dizendo que vai te pagar e nada, pois muitos imprevistos podem acontecer e ficar preparado para qualquer situação. A regra é clara e simples. Não gaste o que você não tem, e toda vez que utilizar o cartão de crédito, já tenha consciência que o dinheiro não é mais seu. Está ali temporariamente até acabar todas as parcelas, e vão saindo a cada mês, ainda por cima. A esse pequeno detalhe a se ligar. Só conte como realmente seu, com o dinheiro acima do que foi gasto. Exemplo, tem R$5.000 no valor bruto, e o preço do produto teria sido 3.000, seguindo a linha de raciocínio. O que é de fato seu seria no caso R$2.000. O restante é temporário por um tempo determinado, ou seja, até pagar todas as parcelas. Fique de olho, a não ser que queira se fantasiar de mendigo. Só que é de forma realista. Não importa a quantidade, nem que seja só R$1. Caso não tenha ainda, comece hoje a juntar, porque imprevistos estão sempre acontecendo o tempo inteiro. E é essencial já estar preparado para a situação mesmo que apenas resolva uma parte dele, mas fará uma enorme diferença, tanto quanto a saúde ou coisas do cotidiano, em momentos como quando o carro quebra, alguma despesa que foi mais alta que o normal, algum tipo de equipamento que teve que comprar de seu trabalho na urgência, ou algo que precisou arrumar, consertar em sua casa no geral, entre várias outras coisas que poderá vir a acontecer. Mantenha um hábito de sempre anotar todos os teus gastos dentro de um dia ou na semana, pelo menos os principais deles. Pode ser tanto em um papel físico ou digital, não importa. Assim terá uma noção ainda maior para onde está indo cada R$1 de seu bolso, onde gastou e como foi exatamente, anotando o valor, motivo e o local. É importante detalhar alguns pontos para facilitar o entendimento depois, ter um ponto de vista maior da situação como um todo. Assim saberá o que poderia ter acontecido, ou pelo menos uma boa noção. Anote quanto ganhou no mês, e se não for um valor fixo, é necessário um pouco de atenção na variação, principalmente quando sobe ou desce além do normal, de acordo com a média mensal. Caso tenha caído, busque maneiras para evitar os mesmos problemas futuramente. E se obteve um resultado muito positivo, veja que fez de diferente para que aconteça mais vezes. Também é importante ressaltar a forma de como realizou o pagamento para cada coisa e se organizar melhor. Por exemplo, de qual maneira você costuma pagar o supermercado? Dinheiro vivo? Cartão de crédito? Vale-refeição? Pegar fiado para acertar só depois. Observe isso. Talvez seja interessante fazer isso dentro de 30 dias, de uma forma mais detalhada que conseguir. Somente como fins de análise mesmo, para apenas obter uma visão mais real de sua vida, como está atualmente. Bem, agora, aqui pode ser algo relativamente difícil de se fazer e talvez arriscado demais, caso faça de maneira precipitada, que é já separar o dinheiro para o uso de investimento logo no início do mês, alguma quantidade que seja realista para você, que será somente para esse propósito e não tocará nesse dinheiro para uma outra finalidade. Uma coisa que o livro Pai Rico e Pai Pobre ensina é a pagar a si mesmo primeiro, como em projetos pessoais e investimentos no geral, e as despesas fica em segundo lugar, quando acontecer que o dinheiro não ser o suficiente para ambos, para você aprender a criar mais dinheiro além do seu salário normal. Ou seja, meio que irá te forçar a isso. Mas tome cuidado, pode ser relativamente perigoso e acabar caindo em dívidas. Busque conhecimento primeiramente para não cair em problemas. Infelizmente, a realidade brasileira atualmente faz se tornar isso ainda mais difícil e não se torna algo acessível para todo mundo.
Outra coisa, se preferir também, pode escolher um dia fixo no mês para pagar todas as contas de uma vez só, ou quase todas elas, e se planejar, para economizar tempo. Mas é só uma sugestão. Na verdade, o vídeo inteiro é uma sugestão, obviamente. Talvez até algumas informações sejam equivocadas ou não tão completas assim. Por isso é importante ter o hábito de buscar várias fontes diferentes. Questione tudo e encontre o que faça sentido para você dentro de sua realidade. É importante ver visões diferentes do mesmo assunto, não vendo apenas esse vídeo no caso, mesmo já possuindo bastante conhecimento sobre. Deixe alguma sugestão sobre investimentos em geral ou qualquer assunto que possa achar interessante trazer para cá, para os próximos vídeos futuros. Agora, será que o mercado de sobrancelhas realmente está em decadência? Descubra a resposta nesse vídeo.